De empregado a dono do próprio negócio, crise transforma demitidos em empresários. É um risco, mas foi um bom negócio. Mas especialistas alertam, é preciso conhecer o mercado antes de investir. Você precisa conhecer o produto, você conhecer o cliente, para que você realmente, o seu negócio, aquilo que você vai abrir, aquilo que vai te sustentar daqui para frente, mature. Morre operário soterrado enquanto trabalhava na construção de um prédio em Taubaté. Ele foi atingido por um muro que caiu. O trabalhador chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu. Morre também menina de 7 anos vítima de acidente envolvendo 6 veículos na semana passada em Moreira César. A criança sofreu traumatismo craniano. De acordo com a Polícia Militar, a batida foi provocada por 2 carros que disputavam um racha. Gripe fatal. Mais de 150 pessoas já morreram só este ano no Brasil, vítimas de H1N1. Em Jacareí, onde uma morte foi confirmada, mais de 50 casos suspeitos da doença estão em investigação. Muito preocupada que eu tenho minha filha que é transplantada, entendeu? E aí, cada dia que passa, a coisa está ficando feia. Estamos investindo muito em prevenção, que é isso que a população tem que ter consciência para evitar os maiores casos de H1N1. Difícil respirar. Bloqueio atmosférico que impede a formação de nuvens deve continuar até a semana que vem. E o clima seco já começa a interferir no nível dos reservatórios. Em São Paulo, o sistema Cantareira parou de subir. Não ao vandalismo. Taubaté cria lei de proteção ao patrimônio público. Multa pode chegar a R$2.000. Aqui na Praça 8 de Maio, no centro de Taubaté, dá para ver até onde o vandalismo pode chegar. A Narizinha, uma das personagens mais importantes da literatura brasileira, está sem cabeça. Gastronomia regional. Começa amanhã a Festa do Pinhão em Campos do Jordão. E o Masterchef Henrique Fogaça será uma das atrações do evento, que completa este ano 55 edições. Tudo isso e muito mais agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gripe A continua fazendo vítimas. 153 mortes já foram confirmadas este ano em todo o Brasil em apenas uma semana, segundo o Ministério da Saúde. O número de doentes saltou 47%. O balanço foi divulgado hoje cedo pelo Ministério. Pois é, na região, 2 pessoas já morreram devido a complicações provocadas pelo vírus influenza. Uma das mortes foi registrada em Jacareí, onde a população está apreensiva. Nas mãos, o maior perigo e por onde elas passam, o risco de contaminação. Na maçaneta, no interruptor, no telefone público. Com o vírus H1N1 circulando na região, os moradores redobraram os cuidados. O que a senhora tem procurado fazer para se prevenir? Então, é a higiene, em primeiro lugar. Em tudo que a gente vai fazer, lavar as mãos, né? Se cuidar, não ficar em ambiente muito assim, aglomerado. Muito preocupada que eu tenho minha filha que é transplantada, entendeu? E aí, cada dia que passa, a coisa está ficando feia. E aí, minha preocupação é muito grande, inclusive com todo mundo, né? Até o momento, 7 mortes suspeitas são investigadas no Vale do Paraíba e outras 2 foram confirmadas. Uma em Caraguatatuba e outra em Jacareí. Uma mulher de 60 anos que passou 17 dias internada. 54 casos suspeitos da doença aguardam resultados em Jacareí. Pela primeira vez, a gente antecipou a doença. A gente nunca pegou a doença nessa época de março, abril. Sempre acontecia, às vezes, na época de maio e junho. Então, é uma surpresa para nós. Pela primeira vez, isso. É a nível de Jacareí? Não, isso é a nível do estado de São Paulo. Várias cidades do estado de São Paulo está ocorrendo isso. Então, nós estamos tomando toda uma medida de prevenção, estamos investindo muito em prevenção, que é isso que a população tem que ter consciência para evitar os maiores casos de H1N1. E a prevenção vem com a conscientização dos moradores. Panfletos como estes estão sendo distribuídos nas escolas, comércio e prédios públicos. Cartazes com orientações também foram disponibilizados. A prefeitura tentou antecipar o período de vacinação, mas não foi autorizada pelo Estado.
e está mantido para o dia 30 de abril. E a distribuição do Tamiflu, medicamento usado no tratamento da doença, está restrito. O Tamiflu está sendo entregue através da notificação do hospital e com 2 vias da receita médica. A gente tem a quantidade suficiente para atender a demanda do município. Tá? A gente está dando preferência para os pacientes que são notificados pelas unidades de saúde, pelos hospitais, no caso. O aumento nos casos suspeitos de H1N1 aqui em Jacareí provocou uma corrida às farmácias da cidade. Consumidores à procura principalmente de produtos como o álcool em gel, usado na prevenção. Nessa aqui restam apenas 7 frascos do produto. O preço de um frasco como esse de álcool em gel de 50 gramas aumentou 50% comparado com o ano passado. Os frascos chegaram a custar menos de R$ 4,00 em 2015. Hoje o preço ultrapassa R$ 8,00. Aumento da procura mesmo, né? O pessoal tem procurado muito e pessoas que não costumavam usar hoje estão usando, então aumentou demais a procura. E a maioria dos produtos que realmente precisa aí, né, que é o álcool gel, o repelente, a maioria está em falta e além disso o preço tem aumentado bastante. 24 unidades foram compradas, mas só 12 chegaram. Das 6 caixas de máscaras encomendadas, vieram apenas 2. Normalmente você pede caixa fechada, né, 24 e tal, e chega só pela metade. Consegue 12, meia dúzia no máximo, não tem conseguido mais que isso. Com o surto da doença no estado de São Paulo, que soma mais de 90 mortes por H1N1, a população está apreensiva. Já é uma preocupação porque é uma doença que mata e ninguém tem dúvida disso. Eu evito, né, ficar andando para lá, andando para cá. No lugar que a gente vai sempre tem bastante gente. A gente tem sempre que estar saindo um pouco fora, né, para ver se evita um pouco. É um problema sério no nosso país que está vivendo isso daí, né? Sobre a gripe, sobre a dengue, então a gente tem que cuidar. Então eu recomendo, né? Eu recomendo para as mães sempre estar lavando a mão das crianças, porque isso aí é um problema. Em Caraguatatuba, onde uma morte também já foi confirmada por H1N1, a Prefeitura informou que a distribuição do Tamiflu está sendo restrita a pacientes graves. Segundo a administração municipal, cerca de 1.400 comprimidos foram enviados pelo governo estadual, número que a Secretaria de Saúde considera suficiente para atender a demanda. Ainda segundo a Prefeitura, os pedidos são feitos de acordo com a necessidade e que o estoque de Tamiflu nunca é zerado. Caraguatatuba tem 3 casos confirmados de gripe A e outros 14 estão sendo investigados. Morreu nesta tarde o operário que foi soterrado hoje de manhã enquanto trabalhava na construção de um prédio no bairro Jabuticabeiras, em Taubaté. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu por causa da queda de um muro. Ele foi encaminhado em estado grave ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. As causas serão investigadas. E também morreu hoje no Hospital Regional de Taubaté a menina Sofia, de 7 anos, que estava internada desde a última quinta-feira. Ela era uma das vítimas de um acidente de trânsito envolvendo 6 veículos no distrito de Moreira César. A batida foi na Avenida José Ademar César Ribeiro. A criança foi arremessada para fora do carro e sofreu traumatismo craniano. A mãe dela, Sumara Gonçalves, de 33 anos, teve a mesma lesão e permanece em estado grave na Santa Casa de Pindamonhangaba. Segundo a Polícia Militar, 2 carros que disputavam um racha teriam provocado o acidente. Ninguém foi preso. O velório da criança será na Igreja do Taipas, no bairro do Taipas, em Moreira César. No próximo bloco, clima quente e seco já começa a interferir no nível dos reservatórios. Chuva mesmo, só na semana que vem. E também, caso Sinésio, assassino confesso, é condenado, mas sai do tribunal pela porta da frente e vai recorrer da sentença em liberdade. 6h57, a gente volta já já.